No programa de hoje, vamos conversar com o embaixador, membro do Corpo Diplomático Brasileiro, já foi ministro das Relações Exteriores e também ministro da Defesa do Brasil, nos governos Lula e Dilma, mais recentemente. E conosco está aqui Celso Amorim. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão, ministro. Prazer, Robson. Só eu não vou discorrer meu currículo, mas só para você fazer justiça, eu fui ministro das Relações Exteriores também do governo Itamar e tive muito prazer e honra de trabalhar com ele também. E teve uma participação importante também no governo do próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Sim, eu sou embaixador de carreira, e no governo Fernando Henrique Cardoso, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, eu tive 3 postos. Eu fui embaixador nas Nações Unidas, Nova York, embaixador em Genebra, nos organismos internacionais todos lá, inclusive a Organização Mundial de Comércio, mas não apenas, direitos humanos, armamento, e fui 1 ano apenas embaixador em Londres, porque eu estava em Londres, onde eu esperava encerrar minha carreira, quando fui chamado pelo presidente Lula para uma entrevista e ele acabou me convidando. Primeira pergunta que lhe faço, agora lhe chamando de ministro, qual é o papel das Forças Armadas, né? Onde é que começa o papel e o poder, por exemplo, dos civis, e onde começa e termina o poder das Forças Armadas? Olha, ninguém pode ter dúvida de que as Forças Armadas têm que estar subordinadas ao poder civil, né? Porque o poder civil que é eleito, o poder civil que ocupa os cargos da democracia. Agora, ninguém pode prescindir das Forças Armadas. Essa fábula que às vezes você ouve até entre pessoas progressistas, o Brasil tinha que se livrar das Forças Armadas. Isso não existe. Elas têm que defender o território nacional, têm que defender as riquezas nacionais, né? Ela tem que defender o espaço aéreo. Vamos falar de maneira bem concreta, pré-sal. Se você não tiver meio de defender o pré-sal, vai que amanhã tem um conflito entre a China e os Estados Unidos, ou entre a Rússia ou a Europa, qualquer conflito que seja, e alguém queira lançar a mão, nós temos que ter capacidade de dissuasão. Mas o pré-sal, então, o petróleo, o país está entregando, inclusive, pelas mãos dos militares. Mas isso aí já é outra coisa. Sim, mas bem ou mal, a riqueza lá no fundo ainda é nossa, né? Se algum dia você quiser voltar atrás, vai ter uma dificuldade enorme, vai ter que renegociar com todo mundo. Aliás, não é só com os Estados Unidos, nem com o país ocidental, vai ter que renegociar com a China, né? Que também está obtendo concessões. Ciro Gomes disse que se fosse eleito presidente, iria tomar tudo de volta. Não é tão fácil assim, viu? Mas, enfim, tudo bem. Eu também acho que é boa ideia isso. Eu não vou comentar o Ciro Gomes aqui, não vem ao caso. Foi meu colega de ministério, acho que ele tem indiscutíveis qualidades, mas eu não vou comentar o Ciro Gomes, não é o caso da nossa entrevista. Mas eu acho que isso é uma coisa difícil de fazer. Difícil, porque envolve, digamos, uma vez que você negociou, vendeu, sei lá, é muito difícil você voltar. Muito difícil. Eu sei que no governo nosso muita gente gostaria, foi contra a privatização, mas voltar ao que foi feito, talvez em alguns setores essenciais a gente vai ter que fazer isso mesmo, mas vai ser doloroso, porque a gente vai ter que entrar em atrito com aliados, não é só com a potência do imperialismo, o que quiser chamar, também com elas, mas também com outros países. Estou mencionando o caso da China e é óbvio, mas enfim. Então é isso, eu acho que tem a defesa das nossas riquezas, a defesa do nosso território. Você não pode ter nosso país tem 16.700 quilômetros de fronteira terrestre, tem que ser protegido, e isso tem que ser protegido pelas Forças Armadas, com meios modernos atualmente, não é botando só soldadinho, não, você tem que ter sistemas de captação de imagens, sistemas eletrônicos, enfim. Agora, quando mistura Forças Armadas com a política partidária... isso é outra coisa. Qual é o resultado? Péssimo, péssimo. Eu acho, mas aí pode ser... A história do mundo mostra, né? Não quero exonerar as Forças Armadas de terem feito o que fizeram ao longo do tempo, mas os culpados principais são os civis, que atraíram e chamaram. Mesmo nesse episódio agora que culminou, não estou falando agora do governo Bolsonaro, já é uma outra análise, mas digamos assim, o episódio que culminou no tweet do general Vilas Boas,
quando estava sendo julgado habeas corpus do Lula e a questão da prisão em segunda instância, aquilo não aconteceu à toa, aquilo aconteceu porque foi toda uma armação política em torno daquilo, uma armação político-midiática e judiciária e parlamentar que levou à queda, ao impeachment, do golpe contra a presidenta Dilma e a prisão do Lula. Isso tudo era parte de um único processo. E, obviamente, que eu condeno isso, mas eu não acho que isso foi iniciativa das Forças Armadas. Elas foram atraídas e gostaram, né? Mesmo em 64, ou, digamos, o papel delas foi mais evidente... Gostaram de sair dos quartéis, né? Gostaram. E agora não sabe se tem consegue voltar. É difícil. Então, eu acho que é muito preocupante. Eu acho que esse não é o papel das Forças Armadas. O papel das Forças Armadas é cuidar. Eles podem, excepcionalmente, a Constituição prevê, mas não é por decisão deles, por decisão do Poder Civil, ser empregados em certas ações. Isso é assim aqui, é assim na Inglaterra, é assim nos Estados Unidos, né? Se você tem, digamos, uma situação muito grave de risco, como nós tivemos, por exemplo, a Rio+20, visita do Papa, né? A Copa do Mundo, as Olimpíadas, as próprias forças policiais não são suficientes para uma situação dessa. Então, aí você precisa das Forças Armadas. Mas é uma decisão civil, não deles, das Forças Armadas. As Forças Armadas não têm, elas não são árbitros, elas não podem ser consideradas árbitros, elas obedecem ao poder civil, e tem que ser assim. Agora, dito isso, elas são indispensáveis, como são indispensáveis os diplomatas, num outro nível, mas elas são indispensáveis, porque mesmo que nunca seja usada a força, tem que haver aquilo que está escrito na Estratégia Nacional de Defesa, que foi publicada no governo Lula, depois revista e ampliada um pouquinho no governo Dilma, aí teve outros também documentos, inclusive livro branco. Elas têm que ser uma força de dissuasão, não é? Porque se houver alguma situação que leve algum outro país a querer dispor do nosso petróleo, da nossa biodiversidade, dos nossos recursos em matéria de água doce, então, tudo isso são recursos, né, importantíssimos. E nós temos que ser capazes de dizer não. Ou do nosso território também. Você sabe que quando o Getúlio negociou ali, que ele até conseguiu Volta Redonda e tal, mas aqui nos Estados Unidos tinha um plano B ali, que se o Brasil não negociasse, eles queriam... Iriam invadir. Eu não sei se eles iam anexar, não estou dizendo isso, mas é que eles queriam usar o Nordeste brasileiro como ponto de apoio. Enfim, há estudos, eu nunca aprofundei nisso, mas eu ouvi falar muito nisso quando estava lá no Ministério da Defesa, que a rota Natal-Dakar foi a rota aérea mais voada no mundo durante a Segunda Guerra Mundial, durante um certo período da Segunda Guerra Mundial, porque era ponte aérea para levar, abastecer. Tem um material sobre isso, vou passar para o ministro, viu? Pois é, então. Você está aí, né? Você sabe melhor do que eu. Mas então eu acho isso. Então, nós precisamos de Forças Armadas, é uma bobagem achar que não precisamos. E eu acho que elas estavam indo, não vou dizer que sem resistência, sem dificuldade, eu sei disso, eu fui lá, tive a Comissão da Verdade, eu sei que não foi fácil, mas eu acho que estava progressivamente havendo uma compreensão. Ontem mesmo um amigo meu estava me lembrando, meu chefe de gabinete, na verdade, naquela época, estava me lembrando do funeral e da homenagem aos restos mortais, quando foram transpostos, do João Goulart, não só aqui em Brasília, que foram recebidos pela presidente e tal, mas lá em São Borja, né? E ele tinha ido me representar justamente com os militares, com toda a pompa, fazendo todas as honras militares, as honras necessárias. Então, quer dizer, a coisa estava caminhando para uma melhor compreensão. O que houve não foi... Claro que sempre teve um grupo de militares, sobretudo na reserva, que era muito contrário, vivia falando mal da Comissão da Verdade, mas as coisas estavam caminhando. Eu acho que se nós tivéssemos tido oportunidade, não precisava ser governo do PT, não, mas 2 ou 3 ou 4 governos civis. Aliás, quem criou o Ministério da Defesa foi o Fernando Henrique Cardoso, tem que reconhecer que foi um passo positivo. Quando ele criou os primeiros ministros que ele colocou, ficaram meio assim, meio atuariais, né? Não tinham muita influência direta. Mas, de qualquer maneira, foi um passo. Então, eu acho que se nós tivéssemos 3, 4 governos civis eleitos democraticamente, né? sem a intermediação de um golpe, como aconteceu com a Dilma, eu acho que as coisas iam caminhar para uma normalidade, como é nos Estados Unidos, como é em outros países.
Em horas graves, as Forças Armadas podem ser chamadas pelo Poder Civil. Então, é isso que eu acho. Então, eu acho que a gente não pode dispensar as Forças Armadas, agora elas não têm que se meter em política. Quer se meter em política, vai para a reserva, se candidata, tudo bem, nada contra, né? E diante disso, quando o senhor escuta e observa pessoas na rua defendendo intervenção militar com Bolsonaro presidente, o senhor leva a sério, o senhor tem medo ou o senhor tem vontade de rir? A vontade de rir não tenho, não. Agora, eu acho improvável que isso aconteça. Eu acho que ficou claro até nesse momento, nessa crise que houve agora, vamos se aprofundar, que há apesar de todo o imbricamento das forças, dos militares, eu gosto de fazer uma distinção, pode parecer artificial, entre militares e forças armadas. O militar é uma corporação. Então, aquilo todo junta todos ali, da reserva, do ativo, etc. E tal. Quando você está falando de forças armadas, o peso dos integrantes do alto comando é muito maior. E hoje em dia, eu acho, agora eu não sei como é que vai ser, mas com a situação que estava vendo, o alto comando, apesar de todas as concessões que ele fez ao Bolsonaro, ele fez concessões, porque produziram cloroquina, não tem como deixar, né? Como é que vai fazer? Ele é o presidente da República, ele é o comandante-chefe. Então, produziu cloroquina, fez essas coisas todas que não tem cabimento, mas não se deixou envolver diretamente na política, o alto comando, as Forças Armadas. E tanto assim... Uma mudança simboliza o que o senhor acabou de dizer? Eu acho que, claro, as Forças Armadas. O fato do presidente ter tirado o ministro da Defesa, e na prática foi ele que tirou também os 3 comandantes militares de uma única vez, mostra que, digamos, havia um desejo de manter uma certa distância e uma certa independência. Vamos ver como é que isso vai evoluir. E, já caminhando para finalizar, eu faço mais uma pergunta nessa área. Para terminar mesmo. Já para terminar. Se o senhor considera que houve, né, que há um afastamento do PT, de Lula, de Dilma, em relação às forças militares, né, aos líderes dessas áreas, e se o senhor acredita isso digamos assim, ao fato de ter existido a Comissão da Verdade? Bom, primeiro, eu não acho que houve um afastamento. Eu acho que eu fui ministro já na época da Dilma, inclusive com a Comissão da Verdade, e eu acho que não. Eu acho que os governos Lula e Dilma investiram muito, né? Os grandes projetos que estão aí são todos do governo Lula e Dilma, quer dizer, o submarino de propulsão nuclear, o avião de transporte de tropa KC-390, os caças Gripen, esse sistema de controle da fronteira que eu mencionei, os blindados Guarani, tudo isso é do governo Lula e Dilma. Tudo. Agora, dito isso, eu acho que a Comissão da Verdade, como tinha um ranço, né, ainda de pessoas que tinham participado, cujos familiares tinham participado, é uma coisa óbvia que isso causou algumas fricções. Mas eu acho que elas teriam sido absorvidas, como eu te disse, se nós não tivéssemos tido o golpe contra a Dilma. Porque o golpe contra... Veja bem, pode ter havido um zum, mas não, até com relação à minha indicação, depois outra... Mas veja, o Aldo Rebelo, na época, era do PCdoB. Quando é que você poderia imaginar que um integrante do Partido Comunista do Brasil ia ser ministro da Defesa e não houve nenhum problema? Ele, aliás, era muito hábil no trato com os militares também, com as Forças Armadas, continuou essas políticas. As coisas foram se tornando mais difíceis porque o cobertor ficando mais curto com a crise econômica, né? Mas o investimento feito no governo, o ano de maior investimento em termos reais foi 2010, foi o governo Lula ainda, mas continuou no governo Dilma, no mesmo patamar, muito alto, muito alto. E se você for ver como cresceu o investimento, é notável na área militar, em relação, inclusive, ao conjunto do orçamento militar. Então, enfim, eu acho que isso não precisaria ser assim, e do ponto de vista tanto do Lula quanto da Dilma, nunca vi nenhuma hostilidade, pelo contrário, nós reconhecíamos os méritos militares. Eu vou falar agora do período da Dilma, porque, né, aí eu participei mais diretamente. Por exemplo, em questões como eu já mencionei para você, esses grandes eventos, né, tipo do Papa, Copa do Mundo, etc., a gente acabava, quer dizer, a presidenta, por determinação dela, mas eu, como ministro da Defesa, o papel da defesa acabava sendo mais amplo, não era só de segurança, porque podia ajudar na logística, podia ajudar em várias outras coisas em que eles são competentes. Agora, com esse desastre
que foi a gestão do ministro Pazuello, nem mais essa... Tem certas... Tem uma expressão em inglês que agora eu me esqueci, que diz assim, tem certas pessoas cuja ação desmoraliza a própria virtude, né? Então, agem de um jeito... Então, aí desmoralizou a própria... Uma coisa que os militares sempre foram reconhecidos como sendo competentes e ajudaram muito em várias questões. Olha, eu tenho aqui, deve estar aqui em algum lugar, um bonezinho para juntar com a ponte sobre o rio Tacutu. Isso estava parado, não andava. É a ponte que junta o Brasil, junta Roraima a Guiana. Hoje, o único país que está crescendo na América Latina é a Guiana, crescendo bastante por causa do petróleo, né? Enfim, e nós atrasados. E a duplicação da BR-101, né? Uma parte dela foi o Exército. Mas a BR-101 é no Nordeste, sem dúvida. Não, então, eles ajudaram e ajudam em muitas outras coisas. Então, eu acho que não vejo nenhuma razão para... Bom, política, o desenvolvimento e enriquecimento de urânio é uma coisa absolutamente fundamental, foi a Marinha brasileira que fez. Os exemplos, a própria aviação civil brasileira não existiria se não tivesse havido o projeto OMX. Isso não foi no governo, isso já foi lá atrás. Mas o projeto OMX, isso não me foi dito, não foi uma especulação minha, não, depois eu vou terminar. Isso foi dito para mim pelo presidente da Embraer, naquela época. Disse, olha, o OMX é que nos ajudou a desenvolver os jatos regionais, a tecnologia que a gente aprendeu. Então, as Forças Armadas são fundamentais para o país também pela demanda. Você vai ver nos Estados Unidos, eu não tenho dados atuais, porque eu não tenho lidado mais muito com essa área, mas eu me lembro que eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia anos atrás, não deve ter mudado estruturalmente, mudou o número absoluto, mas as pessoas dizem, aqui no Brasil é tudo Estado, devia ser empresa privada e tal. Você vai ver nos Estados Unidos, claro que quem executa, às vezes, é a empresa privada, mas aonde vem 50% das encomendas em matéria de pesquisa e desenvolvimento vem do Pentágono. 50%. Tudo. A internet que a gente está usando, se bobear até antibióticos que foram estudados, não todos, mas alguns que foram estudados em função de arma bacteriológica. Muito do que a gente faz é derivado de pesquisa na área militar. Então, não vamos jogar fora esse acervo. Agora, sim, vamos colocá-los como é o normal. E eles também, olha, eu via isso como normal. Eu estava comentando essa coisa do Jango, vou terminar realmente com isso, mas é que as pessoas não esquecem o significado de certas ações. Os comandantes militares, eu não sei se eles foram contra a vontade, eu não falei nada, eu convidei e eles foram, assistiram comigo, sentadinhos ali do meu lado, a revogação do ato que declarou a vacância do governo João Goulart. Assistiram um ato solene do Congresso Nacional. Então, é até contraditório você ver agora de ficarem elogiando o movimento de 64. Agora, isso era um processo, isso tinha que continuar durante muito tempo. Então, eu acho que, embora eu não vou exonerar os militares de culpa, principalmente o que aconteceu no passado, tortura, e recentemente também, coisas erradas, sobretudo, que se corporificou nesse tweet do general Vilas Boas, mas essa participação todos que estão tendo no governo atual, mas a grande parte da culpa, se não a totalidade, vem das elites civis, elites econômicas, midiáticas e judiciais, no caso do Brasil, e parlamentares, que propiciaram o golpe, o grande golpe, que era o nome de um filme até importante do Stanley Kubrick, que eu gosto muito de cinema, mas, enfim, o grande golpe que constituiu na derrubada da Dilma e a prisão do Lula, e a inviabilização da candidatura do Lula. Isso não foram os militares que fizeram, eles ajudaram, mas quem criou o quadro para isso não foram eles, foram os civis. O judiciário parece que já se arrependeu do resultado e está tentando dar condições de que a democracia faça o caminho de volta à normalidade, né? Ministro, embaixador Celso Amorim, eu agradeço a sua participação. Obrigado por essa, mais que entrevista, uma aula de história aqui. Como grande parte da sua audiência no Nordeste, deixa eu fazer um elogio especial ao esforço que o Nordeste tem feito, aos governadores, todos, não vou citar um por um, porque alguns até não, alguns estão no poder, outros não, outros que eu conheço não mais, como o Ricardo Coutinho, aí da Paraíba, que é uma pessoa também notável, trabalhou muito e foi injustiçado, continua a ser injustiçado. Então, eu quero dar o meu abraço a eles e, através deles, ao povo nordestino, que aguentou nas costas o progresso do Sudeste também, como você sabe. É verdade. Então, ministro, eu agradeço a sua participação, né? E nas suas despedidas,
eu gostaria que você compartilhasse uma mensagem de esperança, porque eu observei em alguns artigos que o senhor publicou recentemente que, apesar do Brasil, segundo suas palavras, estar vivendo a maior crise da sua história, me parece que o senhor deixa aí uma ponta de esperança. Eu queria saber qual é. Olha, eu vou lhe dizer o seguinte: eu acredito muito no Brasil. Agora, o meu Brasil, para falar, não é meu Brasil, o Brasil é do povo brasileiro, mas o Brasil em que eu acredito, o Brasil que eu acredito é o Brasil do Nordeste, é o Brasil das escolas de samba, é o Brasil dos negros, é o Brasil das mulheres que lutam, dos LGBTs, todos que lutam por dignidade, todos que lutam por respeito mútuo. Um Brasil que se inspira muito mais no Papa Francisco. Eu não estou fazendo uma coisa de religião, não é por religião. Eu até não sou muito praticante, não posso, mas, digamos, que se inspira em que ele representa, né? Ideais de solidariedade, de proximidade, e não em ideais, isso não pode nem ser chamado de ideais, mas nos antivalores de raiva, de medo, de particularização, de egoísmo, o que é meu primeiro, eu não vou pagar o imposto, eu não vou usar isso, eu não vou usar máscara, eu não vou fazer aquilo, porque eu posso, eu aconteço, e em prejuízo do conjunto da sociedade e dessa mortandade absurda que nós estamos vendo, mas nós vamos superar. Obviamente, você sabe, eu tenho uma ligação forte com o presidente Lula, tenho muita esperança que ele possa ser candidato, mas acho que o problema agora não é esse. O problema agora é vencer esse momento que nós estamos vivendo e chegarmos em 22 de maneira que o povo brasileiro possa livremente, sem fake news, ou com o mínimo de fake news, acabando o que for possível, com o mínimo de influência do poder econômico, escolher livremente. Eu sei que é utópico, mas são as utopias que movem o mundo. Então, muito bem. Muito obrigado, ministro, embaixador. Obrigado a você.